Olá a todos, todas. Nós estamos aqui dando início a um novo canal de comunicação para os agentes de trânsito, os fiscais de transporte do nosso estado. Foi proposital ser no dia 1º de abril, o dia da mentira, porque é uma categoria que tem sempre Muitos mitos, né? muitos mitos e ventila muitas informações falsas, né? Muitas mentiras na mídia sobre o nosso trabalho. E nós estamos aqui hoje para tentar combater essa demanda de desinformação que acontece, principalmente na cidade de Natal, né? Eu me chamo E a Rita gente Silva. a gente não vai conseguir fazer isso tudo hoje. Hoje, é verdade. Não vai. Nós estamos dando início à fundação do nosso sindicato. Eu sou Rita Silva. Eu sou Gustavo Isaac, certo? Eu sou agente de trânsito de carreira do município de Parnamirim e estou aqui à disposição do sindicato para que a gente possa realizar, tirar algumas dúvidas, vir se comunicar, estar sempre junto aqui nesse novo canal de comunicação. É isso? Nós formamos a comissão para a fundação, né? Que nos próximos dias vai ter a formalização. E é isso. Vamos começar nossas conversas, que nós temos muito assunto, que né? debater aqui. E como eu acho que vocês já devem ter visto, quem está aí a nossa ouvindo e assistindo aqui a nossa comunicação de hoje, quem não viu hoje vai ter a oportunidade de ver posteriormente, que a gente vai pegar essas imagens e ter esse conteúdo para que a gente possa repassar para os senhores, né? Que possam assistir posteriormente. E nós estamos hoje com o nosso jurídico, o jurídico do Senafit, né, que vai nos acompanhar. Quero que ele se apresente aqui para que todo mundo possa ouvi-lo, né? E saber de onde ele veio, como é, quanto tempo já faz que exerce essa atividade jurídica nos sindicatos de agência de trânsito e nacional também, né, do nosso Brasil. Bom dia a todos, meu nome é André, eu sou da Paraíba, nasci em Patos. Hoje trabalho com o Sinafit da Paraíba, né? Começamos lá com o Fábio Gomes, queria mandar um abraço para ele hoje. E através de Fábio fomos apresentados a Coelho e daí começamos a trabalhar na GT Brasil. Isso, era isso que eu ia perguntar. Coelho é o nosso presidente da GT Brasil e hoje, graças a Deus, a gente está com uma parceria muito forte. Nosso trabalho hoje, além de prestar uma assessoria jurídica direta à GT Brasil em todo o território nacional, nós estamos junto com eles nos tribunais superiores, discutindo as questões relativas à categoria em nível nacional. Também tivemos a grata surpresa de sermos nomeados, eu e Coelho, como membros da Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, que é um órgão que trata da regulamentação das normas de trânsito em todo o Brasil. Então, eu hoje, junto com o Coelho, nós fazemos parte disso e é uma luta que já fazem aproximadamente 5 anos que eu estou trabalhando com a categoria. Estou retornando a Natal com uma grande felicidade, que aproximadamente há 2 anos a gente começou, junto à STTU, a apresentar propostas de projetos de lei, e sempre trazendo minha contribuição no que fosse possível para tentar resolver a problemática aqui, que não é novidade para ninguém. Vocês vão começar essa conversa justamente, e estamos aqui justamente por essas questões e pelo tanto de polêmicas, né? E dizer, hoje, apesar de ser o dia da mentira, não viemos para mentir, viemos para fazer o contrário, falar só a verdade. Desmistificar, né? Desmistificar muita coisa que está acontecendo aqui em Natal. Que como Rita já falou, não é algumas informações que acontecem, algumas não são propositais, outras são.
Alguns não são propositais, às vezes é só. Às vezes o pessoal da mídia local escutou apenas uma versão, né? E não teve acesso aos autos do processo, não teve acesso à leitura de todo o projeto de lei que está se tramitando e que vem acontecendo aqui, inclusive, especialmente aqui em Natal, né? Então, assim, a gente vai iniciar uma conversa. Eu acho que hoje é um dia que vem acontecendo muitas coisas aqui na cidade de Natal, né? Eu sou de Parnamirim, mas a demanda maior de comunicação hoje que nós temos é sobre as demandas locais do município de Natal. Mas nós vamos ter demandas do município de São Gonçalo, do Amarante. Dá um abraço aqui para o nosso companheiro Rafael, que possa estar nos ouvindo, né? Que sempre a gente está em comunicação aí, o Jadson também, que sempre está presente. Anderson de Macau. Anderson de Macau. Então, a turma boa aí no eu sei que vocês têm hoje, né, vão começar com praticamente o Rio Grande do Norte todo, né? Isso. Os representantes, porque eu sei que tem representante também em Mossoró, exatamente aqui na zona metropolitana do Natal. Praticamente o que eu vejo com vocês conversando, e tive o prazer de conhecer muitos colegas de vocês, é de vários municípios que compõem, né, a zona metropolitana. Isso, né? Nós temos Macaíba também. Macaíba também, São José do Pipu, o pessoal em Atlântico, Tem o pessoal de Açu. João Câmara. João Câmara. Então, assim, nós temos uma base territorial ampla, que aí a gente vai poder aí futuramente visitar todos os municípios e fazer uma leitura, mapear quem são, o que fazem, as dificuldades que se tem e trazer para o jurídico, né? Para que a gente possa juridicamente intervir caso seja essa realmente a demanda. E essa é uma demanda que nós sempre defendemos, né? Tanto o meu trabalho junto com o Sinafit da Paraíba, né, que já se mostrou, né, que é um trabalho que a gente está sempre lutando e sempre está tendo muitas demandas, quanto com relação à AGT Brasil. Eu sempre falo que a AGT Brasil deve cuidar das questões de nível nacional. Ela não tem condições, nem tem como se capilarizar em torno... essas questões locais, estaduais, elas têm que ser através dos seus representantes estaduais, né? E eu acredito que a fundação e a concretização desse órgão, essa entidade em nível estadual, para representá-los, vem de encontro a essa necessidade, a uma carência dos agentes de trânsito e fiscais de transporte no estado do Rio Grande do Norte, de uma entidade que possa congregar a todos e possa representá-los, seja juridicamente, que seria o meu papel, e seja da forma da representação das pessoas que compõem essa categoria, como temos hoje vocês dois aqui, que fazem parte de 2 municípios de grande envergadura do estado do Rio Grande do Norte, e que tenho certeza que trarão e que virão as pessoas, os representantes dos outros maiores municípios e dos municípios menores. Isso. Mesmo sabendo que nem todo município possui agente de trânsito, nem todo município, infelizmente, sequer está municipalizado. Teve concurso ainda, né? Deu uma melhorada significativa, porque a gente conseguiu falar um pouco da AGT Brasil, que é um trabalho que a gente é apaixonado. Nós somos apaixonados pela AGT Brasil. Né? A AGT Brasil é uma paixão de todos. A AGT Brasil é uma associação que só compõe quem tem amor por essa profissão e quem gosta mesmo de fazer um movimento de classe, né? Como é o seu caso, que está junto com a gente. E a AGT Brasil ela foi fundada em 2014. Nós tivemos essa necessidade de perceber que as lutas municipais elas precisariam de ter operações no Congresso, né? Com projetos de lei que viesse de cima para baixo, não de baixo para cima, porque a gente começava a lutar nos municípios, aí tinha o problema de, aqui em Natal, risco de vida, e às vezes o risco de vida da gente era questionado, porque pedia que tivesse o médico do trabalho para fazer um laudo dizendo que a função da gente, a gente corria risco e tal, então a gente conseguiu, pela GT Brasil, aprovar a periculosidade, né?
está sendo implementada A nível agora, nacional, a nível né? nacional, porque a gente viu que pelos municípios, cada um criava uma lei, não tinha muita projeção, então a gente compreendeu que a luta tinha que ser no Congresso Nacional. E alguns municípios eles achavam que não deveria ter, não sei de onde vem a cabeça Também não. do gestor que vê que não é uma função de risco. Eu não vejo motivo. Um cidadão que se diz cidadão de bem, que é o que acontece muito hoje, o cara se diz um cidadão de bem, ele quer que os outros sejam notificados, mas ele não. E em alguns casos há uma revolta particular daquele indivíduo que parte para cima. E como é que não risco de vida para um cidadão desse? Que momentaneamente, eu espero que momentaneamente a gente consiga a nível nacional, né, reverter essa situação, mas que momentaneamente desarmado. Momentaneamente É isso, então tá lá. E estimulado pela mídia, né? A mídia, os influenciadores, eles estão achando interessante esse tipo de investir esse tipo de energia em desqualificar o trabalho dos operadores de segurança de uma maneira geral, né? Isso não acontece só com os agentes de trânsito. E eu vejo que é sobretudo, mas infelizmente eu vejo que sobretudo o alvo de vocês, por ser uma categoria mais nova e ser categoria de município, eu vejo que talvez os agentes de trânsito em geral, e eu falo em nível de Brasil, eu vejo que vocês são até mais atingidos do que justamente por ser o lado mais fraco, né? Hoje temos os outros agentes, né, que exercem poder de polícia de trânsito, como a PRF, os PMs, né? Embora o nosso colega falou até comigo, brincou semana passada, dizendo o seguinte: doutor André, não é só os agentes de trânsito que estão sofrendo, não. O pessoal da PF uma vez chegou e disse assim: olha, ninguém gosta da gente, todo mundo só reclama, só fala que a gente só faz indústria de multa e tudo, né? Há uma percepção geral na sociedade que o pessoal esquece que vocês promovem a segurança viária. Não é só arrecadar. E aí eu tiro o que pode acontecer aqui em Natal, né? Ninguém lembra que quando tem uma festa de rua, um carnaval ou qualquer outra coisa, vocês estão lá para fazer o isolamento. Ninguém lembra quando tem procissão. Quem segura os agentes de trânsito, né? Ninguém lembra quando há um sinistro. Quem é que está lá? E ninguém lembra que para chegar... Hoje nós estamos aqui no estúdio, que é na Cidade Alta, vamos dizer assim, né? Aqui na parte de Petrópolis, Cidade Alta. Mas quem está na Zona Oeste, que precisa de Natal aqui, que precisa se deslocar para chegar no centro, na Cidade Alta, passa pelo Alecrim. Para passar pelo Alecrim, só consegue passar porque existe uma fiscalização. Porque se não tiver uma fiscalização nesse percurso, o cidadão faz o que quer. Tem um detalhe na profissão da gente, que além de manter a segurança viária, o agente de trânsito, ele é responsável pela democratização do espaço público. Isso. O agente de trânsito é quem garante que aquele carro vai ter o acesso livre, que ninguém vai estacionar numa esquina, que a pessoa vai conseguir entrar na sua própria casa. Então, às vezes, a população ela tem esse ângulo de que, quando faz a multa para um infrator, acha ruim, mas quando está numa porta de garagem pedindo sua passagem, eles fazem questão de que a gente vá fazer a autuação. Então, o trabalho da gente, ele é muito... o ângulo ele varia de quem quer se beneficiar dessa desqualificação. Ele quer que você, o cidadão, ele quer que você fiscalize o outro para que ele possa usufruir do direito dele. Mas ele acha ruim quando ele é fiscalizado e atuado, né? Ele acha ruim quando ele é fiscalizado. E isso gera um custo, né? Um custo, a fiscalização também, ela gera um benefício de custo. Quando eu digo benefício de custo, é quando você tira um acidente da contabilidade do Estado, que é quem vai fornecer o hospital para cuidar daquele indivíduo. Não é à toa que o Senatran, né, o governo federal, insiste em campanhas para diminuir o número de mortes e de sinistros em trânsito, né? Porque já é comprovado que é muito mais ou muito menos custoso investir em segurança viária do que sobrecarregar o SUS com
sinistros e sobrecarregar também a previdência, porque, infelizmente, os sinistros, além de causar danos, a pessoa permanece viva, mas ela está sequelada, mas muitas vezes elas vão a óbito. Então, os familiares desse pessoal geram custo previdenciário, porque a família vai receber pensionamento, né, entre outros vários custos. Então, o custo com a saúde, o custo previdenciário, é muito maior do que o custo do investimento na segurança viária. E isso, André, quando você fala em custo, as pessoas acham que a gente está falando apenas de custo material e o psicológico. Que esse indivíduo, bem rapidinho, Rito, que esse indivíduo deixou de frequentar uma festa porque está impossibilitado de andar. Isso. Que esse indivíduo deixou, ele não dança mais porque está sendo. Ele vai começar a ter dificuldades psicológicas, motoras e etc. Recai sobre toda a família também, tudo, né? Tudo. Ele recai sobre toda a família. Ele recai, é uma desgraça que pode se abater sobre toda uma família, né? Muda toda a dinâmica familiar de pessoas, às vezes, que não têm nem condições, né, de se ou é o provedor, né? Às vezes é o provedor da família. Motociclistas, a maioria dos casos, eles são os provedores. Pessoal que tá eu falo muito que tem dois números para se trabalhar no trânsito. Tem os números que a gente consegue, no setor de estatística, provar que houve diminuição de morte, houve diminuição de alguns tipos de infração, e existem os números que a gente nunca vai saber calcular. Exato. A gente nunca vai saber calcular quantos acidentes foram evitados com a presença de um agente de trânsito no cruzamento. A gente nunca vai saber o efeito da presença do agente de trânsito no local e o cara estava falando do celular, quando viu o agente de trânsito, desligou, ou quando está sem cinto de segurança, que viu o agente de trânsito, coloca o cinto de trânsito. O cinto a gente nunca vai ter noção desse número, de quanto se previne, né? Porque a gente não consegue quantificar a prevenção. A gente só consegue quantificar o que de fato acontece, né? E a estatística hoje, você quer melhor nisso, tem um grupo especializado dentro da estrutura de Natal. Em Natal a gente tem uma fera no setor de estatística, uma pessoa extremamente competente que também vai vir para cá conversar sobre isso. Em Parnamirim nós temos o nosso colega Rodrigo Fernandes, ele também está iniciando o processo de estatística dentro de Parnamirim, que também ele vai mostrar não só a redução dos óbitos, mas sim dos acidentes, dos sinistros que ocorreram, mas que não houve. Houve só apenas o dano material. Né? O setor de estatística hoje, para os órgãos de trânsito, eles são fundamentais. Em Fortaleza existe um trabalho belíssimo sobre o setor de estatística, que eles faziam as intervenções baseadas no setor de estatística, né? Aqui tem mais acidente, então todas as ações eram voltadas à educação de trânsito, ia para lá e fazia naquele ponto que tinha se destacado enquanto sinistro e infrações. Natal, a gente tem, apesar da população achar e os influenciadores dizerem que a gente só multa, muito longe disso, muito longe disso. Nosso trabalho não é só multar. Nós executamos, acho que o município que tem mais atribuições executadas é o município de Natal. A gente trabalha com Inclusive, houve uma diminuição, né? Oi? Houve uma diminuição nos últimos anos de aplicação de auto-infrações, né? A gente teve, em 2024, a gente ganhou o prêmio da cidade que mais diminuiu mortes no Brasil. Foi o ano que a fiscalização mais trabalhou, foi o ano que a gente mais trabalhou. E foi um resultado de sucesso. E só quem consegue compreender isso é quem teve alguém que perdeu, né? Um familiar. Um ente, ou teve um ente. Só consegue compreender essa melhora as pessoas que sofrem na pele desse tipo de situação, que é a morte no trânsito. E nós hoje trabalhamos com diversas atribuições, nós fazemos boletim de ocorrência com vítima, nós temos um trabalho belíssimo na STTU, que são o grupo da escolta, que são pessoas, são agentes de trânsito capacitados que transporta, quando chega um coração em Natal, quem faz o transporte é eles, quem abre os caminhos para que chegue com mais rapidez é o pessoal da escolta de Natal.
quando chega uma autoridade, é o pessoal da escolta. E em todas essas necessidades, né, os meninos são muito eficientes. E é um trabalho de risco. De alto risco. Não tem... A gente tem uma admiração muito grande sobre o trabalho dos batedores, porque é um trabalho que não lhe dá margem para erro. O preço do erro é a morte. É fatal. Não tem capacidade não tem cálculo, não tem margem para erro o trabalho de quem É muita velocidade. Muita velocidade. E aqui os influenciadores questionam muito os valores dos equipamentos que a gente usa também aqui. É questionado por que o batedor trabalha numa CB500, por que a STTU licita uma moto de qualidade, por que o capacete é de qualidade. E desde quando o servidor público criou-se essa imagem? Desde quando o servidor público ele tem que trabalhar com os equipamentos de baixa qualidade? Tem que trabalhar... Nós estamos para proteger. Nós também precisamos ser protegidos. Como é que eu posso proteger esse funcionário, esse servidor público? Quanto custa a cabeça de alguém? Aí quer botar um capacete de qualidade inferior. E baseado nesses influenciadores, que é onde a gente chegaria agora no próximo ponto da nossa conversa, que é justamente o que vem acontecendo com a mídia, as influências de pessoas que não usam o poder que tem de influenciar para o lado positivo, e sim para o lado negativo, né? Que quer trazer a população, o cidadão, né, para contra a uma categoria, ou porque ele tem uma opinião X, porque ele tem uma opinião Y. É uma campanha reiterada semanalmente de desqualificação do trabalho dos agentes de trânsito de Natal, com fim eleitoreiro. Uma pessoa que fica o tempo inteiro no Instagram lançando matérias mentirosas para estimular o ódio da população a uma categoria que garante a segurança, ele não tá fazendo um trabalho, ele está fazendo um desserviço à população. E eu deixo uma pergunta para quem for assistir ou quem está assistindo: que cidade a gente quer? A gente quer uma cidade organizada ou a gente quer uma cidade que vire uma grande desorganização? No momento que existe essa campanha de desqualificação ao trabalho de quem faz um controle social, no caso da agente do trânsito, ele está promovendo o descontrole. Ele quer o descontrole. E a população precisa saber qual a cidade que quer viver. Eu quero chegar, pelo exemplo que eu dei agora anteriormente, eu quero chegar no centro da cidade em 5 minutos, em 10 minutos, ou eu quero me acabar no engarrafamento porque não tem uma pessoa que fiscalize. Porque se a gente fiscaliza... Nem estudo, né? Um estudo, uma engenharia de tráfego que possa melhorar aquela situação. O que é que eu quero? Então, a pergunta que Rita trouxe aqui pra gente, para vocês que estão ouvindo e vão ouvir, né? Eu quero me locomover bem, o que é que eu quero? A população precisa saber qual é o tipo de mídia que ela vai escolher consumir, qual é o sentido dessa mídia, qual é o sentido dessa ideia de estar desqualificando o trabalho do agente de trânsito, qual é a ideia de que focar toda profissão, em todas as profissões, tem profissionais excelentes e tem um percentual de trabalhadores que têm condutas equivocadas. Então, a mídia hoje pega um ponto, são 100. Aí pega o problema de um e fica valorizando o negativo de um erro, em vez de trabalhar os 99 que trabalham de maneira correta. Isso também acontece com a Polícia Militar. E eu deixo outra pergunta aqui. Como é que vai ser uma sociedade em que uma mídia passa o tempo inteiro desqualificando o trabalho dos operadores de segurança? Porque se uma pessoa vive fazendo uma campanha reiteradamente, diversas vezes, para desqualificar o trabalho dos operadores de segurança dessa cidade,
como é que a gente vai viver em sociedade sem controle? Rita, Se os operadores de segurança vão ficar desacreditados. imagine se em toda oportunidade que eu tivesse aqui nessa nossa conversa, eu dissesse, gente, vamos lá, é só um exemplo que eu estou dando, eu dissesse que um policial militar ele é corrupto. Se em toda oportunidade que eu tiver, eu só dizer que a corporação da Polícia Militar ela é corrupta. Generalizar pelo erro de um, você generaliza o dos demais, que tem muito profissional bem qualificado, que exerce um serviço de boa qualidade. Por que eu vou fazer isso com aquele servidor? E não é só o servidor, tá? Aquele cidadão que antes de ser um servidor público, era um cidadão. Ele tem família, Ele tem família. Nós temos família. A partir do momento que a população fica o tempo inteiro fazendo vídeo da gente trabalhando e inventando circunstâncias, às vezes a gente está trabalhando, a gente está tirando uma foto de um evento, aí o pessoal grava e diz, tá multando, a gente está fazendo outra coisa, não é nem fazendo autuação. Pode nem multar por foto, não pode nem, até proibido. Então, assim, a gente tá numa situação aqui local, doutor André, que quando Rita comentou aqui sobre a mídia, não é toda a mídia. Existe a mídia responsável, aquela que realmente traz os fatos. Recentemente, ontem, por sinal, houve uma colocação da mídia local que eu acho que ela não coletou as informações corretas. Da maneira correta. Ela recebeu as informações, lógico que ela está lá para colher os dados e apenas publicou, né, esses dados porque ela ouviu de alguém, né? Então, não teve acesso aos processos, aos projetos de lei e a decisão judicial. E as decisões judiciais que estão acontecendo. Então, assim, eu vou deixar vocês mais à vontade, que é quem estão mais por dentro do assunto aqui de Natal, né? Lá em Parnamirim, mandar um abraço aqui para toda a gestão municipal de Parnamirim, que houve uma recém-valorização dos servidores da categoria de agente de trânsito em nome aqui. Prefeita. Isso. Em nome da prefeita Nilda. Ela. Vencedora de aplausos. Isso, valorizando a categoria. Em nome de toda a categoria. Uma remuneração digna, né? Dá uma remuneração digna, condições de trabalho. Que reconheceu a categoria, né? A nível local, porque você não pode igualar, eu não posso me igualar a um juiz de direito, eu não posso também me igualar ao servidor X, eu tenho que me igualar aos mesmos servidores. Então a gente tentou, buscou junto à gestão, né, que ela valorizasse nosso salário, né, lá da melhor forma possível, equiparando-se aos outros municípios que têm a mesma função. Aos municípios que já têm essa evolução e essa valorização, né, que a tendência é que a nossa categoria ela seja da quantidade de atribuições semelhante à PRF, né? Isso. A gente não tem como fugir. As nossas funções praticamente são iguais um PRF, certo? Eu não posso me igualar. Da polícia, né? Da polícia ostensiva que vocês não podem fazer, não executam, né? Então nós somos um policial federal dentro do município sem arma. Sem arma. Mas as funções são as mesmas. Eu fico brincando que vocês são os irmãos mais pobres, né? Da PRF, né? Vocês são os irmãos mais velhos, que são os primos ricos, e vocês são os primos pobres. Mas a PRF já passou por isso, né? No início da história. A PRF, ela não nasceu em 2 anos, né? Ela tem uma história e agora com essa PEC da segurança, ela vai ter uma ampliação. Vai crescer grande, um pouquinho mais. Né? Então, em nome de toda a categoria de agente de trânsito de Parnamirim, agradecer a prefeita Nilda aqui, que teve essa valorização local, né? Então, assim, nós não temos... Temos nossas problemáticas locais, mas hoje eu acredito que a demanda maior da nossa conversa aqui é local, Natal. A prefeita de Parnamirim segue a tendência nacional, né? Que é a valorização. Uma tendência que está... Porque muita gente acredita aqui no nosso estado que a gente deveria ter uma remuneração baixa, né? E não é isso que acontece na realidade nacional. A realidade nacional é outra. Então, a prefeita segue a tendência mesmo. Parabéns.
belíssimo Obrigado. plano, Trabalho, né, belíssimo da trabalho. prefeitura dá gosto de ver Parnamirim. Verdade. E a gente espera que os outros municípios do Rio Grande do Norte também sigam, né, o exemplo, e inclusive Natal. É o que nós vamos batalhar a partir de agora, né? Que agora Agora vai começar a luta, né? Nós já estamos lutando, né? Rita tá aqui para não Fundei me a deixar GT Brasil, mentir, fui para a fundação da GT Brasil. mas essa luta a de luta- Natal, pelo menos comigo, já são quase 3 anos que Quase a gente 3 anos. fica por aqui. A gente tentando compreender, né, as particularidades da secretaria da gente, que são muitas. Doutor André, quando chegou aqui, disse, peraí, calma, vamos tentar compreender o que é que acontece com cada grupo de ingresso na entidade. E a gente conseguiu fazer um trabalho interessante. Exato. E a gente vai... E há bastante... a gente vai entrar na parte espinhosa. Agora a gente vai entrar na Exato. parte espinhosa e Exato. na parte que é a mais... parte polêmica, né? Polêmica, Exato. Eu vou começar dizendo que a gente de trânsito nenhum ganha produtividade para fazer multa. Não existe isso. E se Doutor André, existisse o que é que o isso, senhor acha? estaria... Tanto o gestor do órgão de trânsito quanto os próprios estariam incorrendo em improbidade administrativa. É possível, existe isso. É não legal. Não existe isso. É legal. Terminantemente proibido. Inclusive, o recurso que vem oriundo das multas de trânsito, do pagamento de trânsitos, ele é proibido terminantemente pela legislação federal de servir. Não pode servir nem para pagar a remuneração básica. A remuneração básica tem que vir da prefeitura. Ela não vem decorrente de aplicação de sanções em dinheiro, né? Sanções. Então, não serve também nem para fazer nenhum tipo de incentivo, gratificação, nada. Os tribunais de contas, os tribunais de justiça em todo o país reiteradamente vem dizendo e vem proibindo, interpretando essa lei com um grande rigor, um rigor excessivo. Então, é uma falácia, a moda uma fake news, mentira. É uma grande mentira. Hoje é o dia da mentira. É o dia da mentira, então, pessoal. Dizer os agentes de trânsito ganham gratificação por palavratura de auto de infração, por multa, é mentira. Hoje é dia da mentira, mas vamos desmentir, desmistificar essa história. Não existe. E para passar agora para a nossa segunda parte, que a gente vai entrar na parte da demanda da polêmica, quais as polêmicas? Eu tô aqui acompanhando aqui, estou observando aqui que tem a Diretoria Estadual do Pará, Henrique. Tá por aqui conosco. É um querido companheiro de luta, de muitas lutas. É o rei do Pará. O Henrique é o rei do Pará. Falou pra ele aí que ele tá Henrique. Aqui estamos também com Anderson Oliveira. A gente trouxe de Macau. Anderson, um abraço. Rodrigo Fernandes, que é da nossa estatística, eu acabei de comentar, ele está aqui nos acompanhando. O Jackson, Henri, inúmeros outros estão aqui, já tem algumas pessoas aqui nos acompanhando. Vinícius está por aqui também, é nosso inspetor lá no perguntem se quiser fazer alguma pergunta. Algum ponto de interesse de vocês, se a gente esquecer, podem perguntar que a gente... E vamos dar continuidade, né? A gente tá por aqui, qualquer coisa é só chamar. A primeira mentira foi quebrada. Tiago César tá por aqui também, entrou. Olha aí, que agente de trânsito ganha por alto de infração. Isso não existe, é uma grande mentira, é ilegal, como foi explicado pelo doutor André. E agora a gente entra na grande polêmica dessa decisão judicial que aconteceu em Natal, da devolução dos agentes que vieram de outras secretarias. E eu começo falando que é uma situação muito delicada, é uma situação muito difícil que a secretaria está enfrentando, porque são pessoas que a gente trabalha há 16 anos, são pessoas queridas, foram as pessoas que receberam os fiscais de transportes, né, concursado, que é a minha turma, em 2006. Foi o grupo que ensinou
muita coisa que a gente sabe de trânsito foi quem acolheu a gente quando a gente entra na STTU. Foram as pessoas que, quando ninguém queria o trânsito, foram as pessoas que se dispuseram a sair das suas secretarias de origem para compor esse grupo em 2001. E esse pessoal, ele na verdade foi vítima do momento local, né? Foi solicitado pelo próprio município, né? Na verdade é que aconteceram vários equívocos, né, das gestões anteriores do município que culminaram, né, com essa devolução, né? Nossa decisão, né? Depois de várias decisões judiciais, o município ainda tenta, né, pelo que eu saiba, tenta dar um desfecho ou dar uma solução definitiva, mas como Rita disse, é uma questão muito delicada porque tem pessoas, né? São pais e mães de família. Tem famílias, pessoal. Famílias, pessoal que já está próximo de aposentar. E a gente que está lá, a gente acompanha todo o sofrimento do que vem acontecendo e, na prática, foram as pessoas que tiveram coragem de implementar a municipalização de trânsito nessa cidade. Foram as pessoas que, se a gente sofre hoje com violência, com agressão, com ameaça, vocês podem ter certeza que há 23 anos atrás, há 2001, né? 25 anos atrás, a situação era muito pior. Eles tiveram a coragem de assumir uma função que ninguém sabia o que era. Era uma função nova, era uma função que estava sendo criada agora. E teve gente que levou tiro, teve agente de trânsito que apanhou. Nós temos histórias assim muito difíceis de contar, porque foram as pessoas que enfrentaram e tiveram a coragem de implementar a municipalização do trânsito. Nós temos um respeito enorme. Hoje alguns estão já aposentados, né? No início, se eu não me engano, entraram 170 e hoje é um grupo de 60 que estão aguardando a aposentadoria, né? E saiu essa decisão judicial, inclusive 3 anos o influenciador cobrando a execução dessa sentença. Chegou o momento que a prefeitura se posicionou e aprovou a lei ontem. Mas exatamente dessa devolução, né? Para promover essa devolução. E a prefeitura, e aí... Só antes de interrompendo um pouquinho, doutor André, o que me deixa sem entender alguns passos, certo? Da própria categoria técnica, é que, como é que eu vou abordar esse assunto? É que no dia 26, o próprio influenciador publica um vídeo, certo? Dizendo que ele mesmo foi quem provocou, ele mesmo que quis, que provocou, foi lá e agitou que fosse executada foi quem mais cobrou a execução da sentença. Por algum motivo, acho que quem mais cobrou. No momento de sair do sufoco, daquela, não sei, foi para quem a categoria, esse pessoal acabou recorrendo. Dando as mãos, fazendo vídeo. Me desculpe, Rita. Mas eu também. Mas a gente sabe que tudo isso tem um objetivo eleitoral, né? Eu não sei qual foi o motivo dessa categoria em particular, que é a nossa categoria. Eu posso continuar chamando assim, eu não sei até quando, mas que o cara tava, o influenciador no dia anterior tava metendo pau. Parece um pouco de síndrome de Estocolmo. Você já ouviu falar de síndrome de Estocolmo? É você se apaixonar pela pessoa que lhe oprime. É a síndrome de Estocolmo. Você se apaixona pelo seu torturador, pelo seu sequestrador. Parece com isso, né? Eu não sei, eu tanto que ele só quis dar esse atento porque é uma situação na qual eu não consegui entender ainda. Mas foi isso que aconteceu. A categoria da gente, no ano que tem eleição, a categoria da gente é pauta da maioria da mídia negativa, assim, né? Porque podia fazer umas matérias tão bacanas, né? Uma coisa produtiva, boa para a população, não, está estimulando a descredibilidade dos órgãos controladores sociais. Então, todo ano eleitoral, os agentes de trânsito de Natal passam por uma série de ataques
a tendência é piorar até a eleição, porque essa pauta do trânsito é uma pauta eleitoreira, completamente eleitoreira. No governo do Estado, a pauta é a segurança pública, né? Se questiona muito a Polícia Militar, o trabalho da Polícia Militar, e nos municípios isso recai sobre os agentes de trânsito, porque são a categoria de maior polêmica, né? De Que maior... mexe com o bolso das pessoas, com autuações, né? É quem, na verdade, eu não vou dizer, é quem educa por escrito, né? Porque a autoescola tá aí, o pessoal sabe o que tem que fazer, mas alguém tem que fiscalizar, porque Infelizmente, só a parte da educação não tá funcionando. Então, o Estado, né? O Estado, como eu falo, o Estado em geral, o poder público. né? O poder público ele tem que utilizar o poder sancionatório dele. Então, vocês são os instrumentos para o Estado exercer esse poder sancionatório, né? Qual o poder sancionatório? É a lavratura de auto de infração e a aplicação de multas pelos órgãos, né? Então, infelizmente, se nós tivéssemos uma formação de origem das pessoas com relação às normas e regras de trânsito, e que só a educação funcionasse, não precisaria nem existir tantos agentes de trânsito e nem tantas pessoas para fiscalizar. Então, isso é uma consequência, né, que a sociedade não é culpada. São os governos que vão se sucedendo e que não promovem realmente a educação básica das pessoas. Eu falo de uma educação de berço, né, daquela formação que você tem, né? A sua consciência de cidadania, da coletividade. De regras, então, as pessoas acham que não estão descumprindo uma norma, não estão descumprindo uma lei, né? Acham que não são culpadas quando cometem uma infração de trânsito, né? Na verdade, eles estão cometendo uma infração como também praticam outros tipos de infrações que não são de trânsito, tudo. E aí eles colocam a culpa, né, ou a responsabilidade em quem está só ali que tem a obrigação de fazer cumprir, né? Vocês são, como eu disse, o braço do Estado para cumprir o poder sancionatório, que é uma competência, né, que é uma prerrogativa que a Constituição Federal deu aos estados em geral, como eu disse. E nós não somos discricionários, né? Eu não posso escolher o que vocês não têm poder discricionário, não. Vocês são obrigados, né, a realizar, a aplicar a lei. E o funcionário público, ele tem que fazer apenas o que a lei diz, né? Isso. Ele não é um cidadão que eu não vou estacionar aqui apenas porque tem a placa de proibir de estacionar. Não. O poder público, nós, agentes da autoridade de trânsito, tem que fazer o que a lei diz. E com relação ao que a lei diz, retomando aqui, para a gente não fugir muito, o que é que diz essa lei que hoje está aqui na mídia, o que está acontecendo com os agentes de trânsito e fiscais de transporte de Natal? O que é que diz essa nova... Como é que o influenciador fala? Vamos esquecer um pouco esse influenciador. A gente na verdade, está dando mais ibope para ele. Vamos para o que diz realmente a lei, né? Então, o que diz a lei, o que está tramitando agora na Câmara Municipal do município de Natal. A grande questão levantada é: fiscal de transporte pode ser agente de autoridade de trânsito? Essa é a questão. Todo mundo questiona que não pode, não pode. As infrações são ilegais. São ilegais, a população tem que pedir, tem que recorrer. A nulidade. De 5 anos para cá. Um vereador, na votação de ontem, equivocadamente falou: vai devolver só uns, não vai devolver outros. Por que será que nós não somos citados na decisão judicial? Uma decisão judicial de UTAC de 2003. Se os fiscais de transporte ingressam na Secretaria de Trânsito aqui em Natal, em 2006, como é que o fiscal de transporte vai ser citado nessa ação e vai ser pedida a devolução dos fiscais de transporte, uma vez que a gente só entra em 2006 e o processo é de 2003? A gente sequer tem como ser citado. Para começo de conversa, a gente não é citado no processo. Não diz respeito a gente.
Esse é o primeiro ponto. Agente o quê? Os fiscais de transporte. Fiscais de transporte. Pode deixar Esse é o claro. primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente sempre explica reiteradamente que o fiscal de transporte pode sim ser agente da autoridade de trânsito, mas quando a gente fala, parece que não tem credibilidade, porque eu sou eu estou... Você está na categoria e como está eu estou, defendendo o eu seu não próprio tenho... ponto de vista, né? Como se eu não tivesse... porque eu não tenho, então a gente precisa trazer o jurídico para que explique, né, ipsilite, e que não tenha dúvidas E doutor do que André, a gente está fazendo. Vocês estão fazendo as Na coisas sob o cidade. manto da legalidade. Não há ilegalidade nisso. então o doutor André está aqui conosco também para desmistificar isso que está sendo divulgado aí. Inclusive, ele até falou aqui sobre o DENIT, né? Eu acho que ele vai voltar a falar aqui. Falar um pouquinho não só do DENIT, né? Assim, eu vou... A gente falou de forma... Informal, né? De forma informal, que nós temos designações formais, né? Pela autoridade de trânsito para determinados tipos de servidores exercerem o papel de agente da autoridade de trânsito. Está no Código de Trânsito Brasileiro e em algumas leis, né? Mas, retornando à questão de Natal, nós temos hoje duas categorias, né? Uma categoria que veio regresso de outras secretarias, através da Lei 5.186 de 2000, que foi julgada inconstitucional. Esses realmente são as pessoas que foram devolvidas pela aprovação da lei, ou a votação da lei ontem, acho que vai ser sancionada pelo município. Esses, o que é que aconteceu aqui em Natal? No ano que foi aprovada essa lei, o que é que ele fez? Essa lei, inconstitucionalmente, transformou pessoas que não tinham se submetido a concurso público para agente de trânsito, transformando e transmudando eles em agentes de mobilidade. Isso é totalmente inconstitucional. Você não pode fazer um concurso para uma determinada categoria e lá na frente você, através de uma lei ou através de algum instrumento jurídico do município, se transmudar ou se transformar em outra categoria. Por exemplo, você não pode fazer um concurso para ser serviços gerais e virar, no meio do caminho, você se transformar em agente de trânsito. Isso é totalmente inconstitucional. O Supremo, inclusive, já sumulou essa questão e o Tribunal de Justiça de Natal nada mais fez do que declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Então vamos lá, só para que todo mundo, quem está ouvindo, a gente entenda. Então, isso não é uma decisão local, isso é uma decisão que vem a nível federal de cima para baixo. Seguiu uma linha que já é simulada pelo Supremo Tribunal e que permite, e aí eu vou dizer até a expressão que eu não disse antes, ela proíbe terminantemente a mudança, né, de cargo dentro. Por quê? Qual é o princípio constitucional do ingresso no poder público? É o concurso. Se você utiliza de uma forma diferente, você está burlando o princípio do concurso para o seu ingresso dentro. E aí eu volto ao exemplo que eu falei aqui. Você, por exemplo, fazer o concurso nível médio, nível básico, para, por exemplo, ser auxiliar de serviços gerais e no meio do caminho você ser designado para uma secretaria que não era a sua original, através de uma lei você se transformar, fazer a transposição de cargo de forma ilegal e ilícita. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, através de uma ação civil pública que foi ajuizada não por influenciador ou por qualquer outra pessoa, mas sim pelo próprio Ministério Público, julgou inconstitucional essa lei que teve o nome, que foi numerada à época, a lei do município 5.186 de 2000. Com o passar do tempo, obviamente o município de Natal viu em dificuldades, porque, como já falamos aqui,
São pessoas que estavam já, Rita falou muito bem, há 20 e poucos anos, fazendo esse serviço dentro da STTU e precisava haver uma adequação, né? Não é simplesmente você chegar administrativamente, mandar devolver de uma hora para outra, sem, inclusive, até pelo interesse público, né? Como é que ficaria a fiscalização e a aplicação das normas de segurança viária dentro do município se de uma hora para outra você simplesmente tiver que colocar essas pessoas de volta, né? Então, longe de mim, e aí eu quero deixar bem claro, eu não sou servidor de Natal, eu não tenho nenhum vínculo com o município, com o governante, com ninguém. Eu apenas estou fazendo uma análise do que houve e do procedimento e do que o arcabouço jurídico que gerou essa estabilidade e essa celeuma aqui no sede do município. Então foi isso que aconteceu e que após muito tempo o município foi obrigado a firmar um termo de ajuste de conduta, se comprometendo a fazer uma adequação legislativa e a realizar um concurso público para que fossem nomeadas pessoas através desse concurso para exercerem de forma plena e legal a segurança viária dentro do município. E nessa decisão, ela contempla essa decisão de devolução, eu vou chamar assim, eu sou um pouco leigo, né? Essa decisão de devolução dos servidores, ele contemplam apenas os servidores que foram relocados de outras secretarias. Exato. E não os que já lá estavam, é isso? Não, na verdade, eu tenho que explicar o seguinte. Essa lei desses servidores de outras secretarias, ela é anterior à lei que houve o concurso dos fiscais de transporte coletivo, que aí é outra categoria e que está se fazendo, e aí eu penso que para algumas pessoas isso é de forma proposital e para outras é realmente uma falta de informação. Essas outras pessoas não estão agindo sob a ilegalidade, elas continuam trabalhando, não foram afastadas, não foram devolvidas, até porque elas integram o quadro hoje da STTU. Então, nós temos hoje, e aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, Rita. Nós hoje temos os agentes de mobilidade que foram nomeados por essa lei de 2000 e os fiscais de transporte coletivos que foram nomeados pela lei 6.419 de 2013, fizeram concurso para fiscais de transporte coletivos e atuam por designação da autoridade de trânsito do município de Natal. É isso mesmo. E nós temos um grupo que entrou antes de 88 também, né? São os fundadores da... Mas esses aí eu não... Estão a lei permite, né? Mas não foram objetos de devolução, nem objetos de... Não. Foram as pessoas que criaram a STTU, de fato. Eles entraram antes de 88, não é isso? 88. Então, como entraram antes de 88, ficaram com direitos adquiridos, porque entraram antes da Constituição Federal, que trazia a obrigação do concurso público. Isso é uma questão muito normal. Isso em todos os estados da federação. Todas as categorias aconteceu isso. Todas as pessoas que entraram antes de 88, não existia a figura do concurso, a investidura através do concurso público, e essas ficaram com esse direito adquirido de continuar no serviço público, fazendo-se a ressalva de que eles não têm os mesmos direitos, por exemplo, se existisse um plano de cargos e carreiras e remuneração, eles não têm o mesmo direito, não têm o mesmo direito da aposentadoria, do cálculo da aposentadoria, eles ficam e permanecem com uma categoria diferenciada por força desse ingresso antes de 1988. Então, só para desmistificar mais uma situação que está acontecendo aqui na local, né? A nível local, a nível estadual.
que está circulando que essa decisão seria... Eu estou só repetindo porque eu já entendi. Você está replicando, certo? né? O que está se dizendo, eu já entendi. Você está replicando o que se está desinformando por aí, o que está sendo desinformado por parte da mídia, às vezes não vou não é opinião, porque não é vou me abster de comentários. Não é proposital por algumas, né? Ou por eu outras é proposital. Não, às vezes é porque não teve acesso à informação, como eu estou tendo aqui agora. É uma informação muito técnica, né? É um contexto, como eu disse, foram sucessivos equívocos em administrações anteriores, foram entendimentos. Então, por exemplo, esse processo que gerou o ataque, ele está tramitando, eu acredito que desde antes de 2010. Né? Então, o que nós estamos em 2026, né? Quanto tempo o tribunal está se debruçando, quanto tempo a prefeitura está se defendendo, quanto tempo o Ministério Público do outro lado está exigindo que se resolva. E não tem como ser uma questão fácil de se resolver. Sofrendo. E as pessoas ficam sofrendo. E aí, como vocês muito bem introduziram antes, eles não são culpados pelos equívocos que a administração, que os gestores, né? Volto a dizer, não estou criticando A, B ou C, até porque eu não sou daqui, não tenho um vínculo, mas o que a gente vê no panorama geral do arcabouço jurídico daqui é nítido, né? Até para pessoas que não são operadores de direito, é que houveram equívocos, né? Que conduziram esses vários equívocos legislativos e administrativos dentro da STTU, conduziram hoje a esse cenário de instabilidade. Hoje tem uma instabilidade para esses servidores públicos. Está se gerando uma instabilidade para os fiscais de transporte coletivo também, que não tem também nenhuma responsabilidade sobre isso, nem culpa, né? Estão sendo hoje atacados em seu trabalho, estão sendo questionados no que fazem e de forma gratuita. Verdade. Desacreditados, né? Desacreditados, né? Tem uma coisa também que é interessante com relação à devolução do grupo. Não se forma um agente de trânsito do dia para a noite. Não. Um agente de trânsito não é formado. Tem que ser capacitado, tem que ter uma capacitação, um agente de trânsito não vai ser formado só no curso de vou fazer um curso de 2 meses e vou formar um agente de trânsito. Leva tempo, porque é um trabalho que você tem que vivenciar para poder dominar aquilo ali. Então, esse grupo, eles dominam o que eles estão fazendo. Eles têm um conhecimento que não se tem em curso de formação. Eles têm uma vivência prática, né? A experiência. Aí vocês imaginam aí prática que a pessoa abrir a boca ou espalhar um boato dizendo que todos, tanto os agentes de mobilidade como os fiscais, estão proibidos de exercerem a fiscalização. Vocês imaginam isso de uma hora para outra, sem ter realizado o concurso, porque o município vai estar em vias de aprovar uma lei e realizar o concurso mesmo? Mas vocês imaginam administrativamente para a segurança viária um município do tamanho de Natal simplesmente de um dia para o outro cessar toda e qualquer fiscalização, toda a segurança viária aqui dentro do município? Existe, isso praticamente, isso aí pode dizer que é no dedo da mentira. Se chegar a dizer assim, olha, todos os fiscais de transporte coletivo hoje estão impedidos de exercer a fiscalização, de fazer a segurança viária, né? E agora entrando no assunto do fiscal de transporte, que eu retomo, eu acho que a gente perdeu o fio da meada aqui na conversa, e eu retomo o exemplo que você iria dar, que a gente comentou anteriormente. Eu estou citando isso porque a gente fez uma conversa aqui inicial sobre os servidores do DENIT, porque com situações semelhantes, situações agravantes que não são questionadas. Não só os funcionários do DENIT. Agravantes que não são questionadas e questionada a situação da gente. Que a questão, Rita, é que está sendo questionado, certo, por esses influenciadores, o poder da atuação de trânsito, porque
Se você é fiscal de transporte, você deveria apenas fiscalizar o Os transporte. transportes coletivos, né? E está se questionando, certo? A legalidade, e a legitimidade dessa fiscalização. Da sua função de fiscalizar o trânsito. E que você deveria apenas fiscalizar o transporte. E aí é onde eu queria que o senhor tocasse mais uma vez. Por que não se questionam esses outros servidores? Talvez por serem servidores de outro ente, né? Não dê voto. A verdade é que não essa polêmica não vai não vai voto. atingir, não vai gerar voto, né? A verdade é que os fiscais de transporte coletivos, em lei, por analogia ao parágrafo 4º do artigo 280 do CTB, eles autuam por designação da agente da autoridade de trânsito, né? Isso está em lei. E existe essa designação através de portarias que foram sucessivamente renovadas. E uma vez eu até falei com um dos inspetores aqui, até na época que eu estava conhecendo caso, né? e trabalhando no PL aqui, no interesse deles, e perguntei assim, me diga uma coisa, quantos autos de infração, vocês têm um número de quantos autos de infração foram anulados, seja de forma administrativa ou seja de forma judicial, com relação a esse fato, por terem sido lavrados por fiscais de transporte coletivos designados pela autoridade de trânsito. Sabe qual foi a resposta? Nenhum. A legalidade nunca foi questionada e nunca foi reconhecida com isso. E aí Isso é bom o senhor deixar claro. Repita novamente. Não há, até que eu saiba, nenhum auto de infração anulado, e aí só por esse motivo. Porque por outros motivos, anulação de auto de infração é a coisa mais comum que existe. Os agentes de trânsito, como qualquer outra pessoa, como pessoas normais, eles estão sujeitos a erros, né? E você lavrar um auto de infração, são muitos detalhes que você tem que fazer. Você tem que fazer o preenchimento, existe um manual brasileiro. Né? Que a gente tem um manual de fiscalização. Eu advogo também do outro lado. Eu também faço defesas, né? Eu tenho especialidade em direito de trânsito. Então é muito comum, a gente em todas as esferas, em todos, eu já fiz defesas para autos de infração municipais, estaduais, federais. Então a gente vê equívocos, né, e não observância de requisitos mínimos que estão no Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito diários, né? Então, assim, mas por esse motivo aqui, por eles serem designados pela autoridade de trânsito, eu nunca vi. Nunca vi. E fui informado pelo inspetor daqui da STTU que até então inexistiu. Então, voltamos. É uma falácia, é uma mentira de que há uma decretação ou há uma decisão de que todos os autos de infração dos últimos 5 anos vão ser anulados por isso. Por esse motivo, não. Pode ser. Um mito. Mais um mito desmistificado. Pode ser que exista outro motivo, qualquer outra questão administrativa que não é, até que eu saiba, é essa. Né? E aí você pediu que eu falasse novamente de outras categorias que não são questionadas. Aí eu falo, por exemplo, do DENIT, né, que é o órgão ele atua junto com a Polícia Rodoviária, mas não se confundem, né? O DENIT é o órgão de trânsito da União, né? Você sabia que o DENIT não tem nenhum agente de trânsito de carreira? Não existe. Até hoje, não houve um concurso para um agente de trânsito ou qualquer outro tipo de servidor que originalmente tenha sido... O que acontece com o nosso Detran aqui, né? O que acontece com o nosso Detran. Isso. Por incrível que pareça, um dos estados que não tem agente de trânsito. Pois mas o DENIT não autua. Ele autua por vários tipos. Também não autua. Rio Grande do Norte, acho que, se eu não me engano, o DENIT autua por vídeo monitoramento. O DENIT autua se você passar com o caminhão numa balança e tiver excesso de carga, de peso. E quem é que faz?
Porque o Código de Trânsito e as resoluções do CONTRAN dizem que tem que ter a chancela, tem que ter uma pessoa a colocar Um agente de autoridade de um trânsito. agente da autoridade de trânsito. Mas o DENIT não tem o agente de trânsito. O DENIT tem pessoas designadas como agentes da autoridade de trânsito. E por que ninguém questiona? Ninguém Que é o que acontece Isso, hoje com os servidores de Natal. Isso. Os servidores hoje de Natal, os fiscais de transporte em particular, eles Fazem são agentes de exatamente autoridade de trânsito. E eles são vinculados diretamente ao mesmo órgão. Então, houve uma lei promulgada dentro do município de Natal para isso, e através de portarias administrativas publicadas no Diário Oficial do município, essas designações. E ainda digo mais, a PM também, ninguém questiona os batalhões de trânsito da polícia. E aí é uma informação, primeiro, a PM só pode atuar no trânsito se fizer um convênio com algum órgão de trânsito. Normalmente, nos estados, a PM atua fazendo convênio com o DETRAN, né? E o PM, o soldado, ele é designado para ir atuar no trânsito. O PM, a formação dele não é de agente da autoridade de trânsito. Ele, a partir não é agente de trânsito, ele é agente da autoridade de trânsito. E isso está no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei Geral da PM. Era o que eu ia dizer. Ele, a partir dali, tornou-se, após o curso, lógico, né? Isso, ele faz uma capacitação, ele vai, dependendo do estado, no meu estado da Paraíba, existe um batalhão só do responsável pela fiscalização e autuação que trabalha junto na fiscalização com os DETRANs. Então, eles têm um convênio junto com o DETRAN para isso, e o comandante-geral da PM faz uma portaria com a designação deles como agentes da autoridade de trânsito, tal qual nós temos os fiscais de transporte coletivo em Natal. E ninguém questiona, né? E ninguém diz que o auto de infração lavrado por um PM é ilícito por esse motivo. Vá anular. Ninguém fala que não há competência, né? E aí, como eu volto a dizer, talvez vocês sejam mais suscetíveis a esse tipo de ataque eleitoreiro, ou que seja, qualquer um. Tem um detalhe, né? Atualmente está tendo uma inclusão da fiscalização de transporte nos agentes de trânsito, né? Então, no caso de vocês fizeram um concurso para agentes de trânsito. Nós somos agentes de trânsito de carreira. Não inclui transporte. Mas porque vocês não incluem mas porque transporte. a fiscalização de transporte coletivo, de transporte, ela está inserida dentro do conceito do agente de trânsito do CTB. O anexo 1, se vocês forem olhar lá, ele tem a definição. Agente de trânsito é o servidor efetivo que tem a incumbência, tem de fiscalizar transporte, promover a segurança viária. Isso tudo, em nível federal, ele é essa conceituação. Por isso é que, por exemplo, ele que está do Parnamirim, ele é agente de trânsito, mas ele já é inerente ao cargo dele também fazer a função de fiscalização. Tem alguns municípios que querem ajustar a nomenclatura, né, e incluir agente de trânsito e transporte. Mas é necessário que não seja só no título, mas na lei que eu cria pode ser feito essa inclusão de função. Não está se alterando, nem se está fazendo nenhuma inconstitucionalidade com isso. Nós temos porque o servidor vai continuar vinculado àquele órgão e é um órgão que é responsável por essas duas funções. E a lei federal dá esse respaldo para isso. E tem uma coisa também que me chamou muita atenção, é que querem colocar o trabalho da fiscalização do transporte como se fosse algo inferior. Algo inferior. Isso me incomoda profundamente. Entendi. Quando é dito de forma pejorativa a fiscalização do transporte. Eu quero dizer que a fiscalização do transporte em Natal, ela tem um histórico belíssimo. Apesar de muitas pessoas acharem que o sistema de transporte não é o ideal, não é o que se sonha para Natal, mas eu garanto a vocês que se não tivesse a fiscalização do transporte em Natal, seria pior. Porque se os ônibus saem com o elevador funcionando, é porque existe fiscalização, é porque todos os sábados nós estamos nas garagens de ônibus verificando se está tudo funcionando, se está tudo dentro do padrão.
Se os escolares de Natal eles são organizados, com layout organizados, é porque existe a fiscalização, existe a vistoria de transporte. Se os táxis, existe um padrão de qualidade dos táxis de Natal, é fruto da vistoria de transporte, do setor de vistoria. Então, é muito transporte de estudantes. doloroso, é muito doloroso ver a fiscalização de transporte sendo colocada como algo Como se fosse uma, inferior. como se fosse uma função inferior, como se fosse né? uma função inferior. A fiscalização do transporte não é uma função inferior e não é uma função para estar sendo discutida de forma desqualificada, como se não tivesse valor. Tem sim, tem sim. Cada ônibus que sai em Natal, ele sai na certeza de que é feito, é passado a verificação de iluminação, de elevador, tacógrafo, tudo. Então, eu vou mandar um abraço para a minha equipe de vistoriadores, né, que hoje eu estou compondo essa equipe maravilhosa do setor de vistoria da STTU, com muito orgulho, né? E é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito dignificante. Eu acho... E vê o resultado, né, Rita? Quando você vê o resultado, assim, é lógico, acho que você iniciou sua fala agora nessa etapa, bastante importante. Quando você diz assim, não é o que todo mundo quer, Não é o ideal. mas se não existisse essa fiscalização, Vocês podem ter seria muito pior. certeza que seria pior. muito pior. Muito pior. Ninguém O tem transporte noção. coletivo é importante, isso me há uma tendência muito maior em investimento e fomento da utilização do transporte coletivo, em detrimento até do transporte individual, né? Até porque desafoga o fluxo, O né? fluxo da fiscalização de trânsito. Não, a gente reclama de excesso de... qualidade é transporte público de qualidade. Né? As cidades mais importantes do mundo, né, do primeiro mundo, elas têm o melhor transporte coletivo, elas têm uma linha de metrô avançada, tem os ônibus avançados, né? Aqui é que a gente ainda tem a cultura de usar carro. Tem gente que mora em Nova York, em Paris, em Roma, e às vezes até aqui em São Paulo mesmo, a gente, tirando um pouquinho e trazendo para a realidade brasileira, muita gente prefere usar um metrô, usar um ônibus, porque é muito melhor. Em Buenos Aires também usa metrô, porque é muito melhor você sair de um transporte público que tenha qualidade e você deixar seu carro em casa. Às vezes nem tem carro, porque é tão ruim andar de carro em certos lugares, né? O trânsito é tão caótico, não tem espaço, que é melhor se você tem a disponibilidade de um transporte público de qualidade, você vai usar o transporte público, né? A gente está com o tempo aqui bem reduzido, mas aqui para registrar aqui o apoio aqui da Sandra Nascimento, tá aqui apoiando aqui a GT e o fortalecimento de toda a categoria em âmbitos municipais, estaduais e federais. Juntos somos mais fortes. Somos, sim. O José Luiz está por aqui também. Parabéns à colega Rita. Olha aí, Rita, você sendo citada aqui. E a todos os agentes de trânsito que promovem a segurança viária no Rio Grande do Norte. Tá aí, passando aí para dar um abraço para Luiz aí da Bahia. A última vez eu não fui, né? Eu não sou agente de trânsito. Para a fundação do sindicato da gente, viu, Luiz? Estou esperando aqui, viu? Gente boa demais. A última vez encontrei ele em Campina Grande. Ano passado, fazia um ano. Você estava, ele estava lá. No fórum de gestores de... E de antemão a gente está querendo aqui na fundação do nosso sindicato trazer a presença do nosso companheiro Antônio Coelho, né? Nosso presidente vem, já confirmou a presença dele. Eu estou convidando também os outros pessoal do Ceará, né? Pessoal da Paraíba vem. Ceará vem, Paraíba vem, nosso presidente vem. Que venhamos todos em peso, né? O pessoal do Sindicato de São Luís também está para confirmar a presença. Ótimo. Vai ser um evento... um grande evento. Muito emocionante. São 10 anos. Há 10 anos eu estou de fundar o nosso sindicato e por... Forças ocultas. Forças ocultas e uma oposição sem sentido. Sempre tentando atrapalhar, mas dessa vez não tem retrocesso, não. A gente vai a base a nível estadual. Vai acontecer. Nós estamos unidos aqui, em particular, né? Eu falo eu e a Rita,
nós estamos unidos aí, mediante essa base, que é um leque. Nós temos o Rio Grande do Norte todo para percorrer. Eu já fiz um mapeamento do Rio Grande do Norte há acho que uns 8 anos atrás. Quando foi fundada a GT Brasil, eu visitei na época quem já estava municipalizado, quem já tinha órgão de trânsito na época era Sul, Mossoró, Macaíba, Parnamirim. Eu cheguei a conversar com vocês, né? E ainda fiz esse mapeamento e divulguei o nome da GT Brasil. Foi quando a gente conseguiu ter uma capilaridade boa. Na época também foi aprovado essa fala da gente, que é um padrão nacional, foi deliberado pela associação da gente também, e a gente foi fazer essa divulgação, e nós estamos aí nesse layout, que quando passa alguma matéria, aquilo ali é um agente de trânsito, ali tem um agente de trânsito. Não tem onde a gente se esconder. Não, é porque diziam que a gente se escondia, ainda não dava pra ver. Ainda tem mais um mito. Sem problema nenhum. É mais um que a gente vai ter que conversar sobre esse mito posterior. E a gente está sem tempo. Como é que eu vou me esconder desse jeito? Não tem como. Com essa roupa aí, até de noite a pessoa vê, né? É tão fluorescente. É mais um mito que a gente tem que debater. Acredito que aqui foram debatidos alguns mitos, né? Eu acho que a gente não... É lógico, tá longe. A gente não consegue esgotar o tema, não. Tem que fazer uns 10 programas diferentes, cada um com um tema. E é um tema que muda muito, né? A segurança viária está aí, não só a parte de vocês, agentes de trânsito, mas diariamente tem mudança. Não, é uma questão que afeta todos os cidadãos do Brasil, né? A gente está falando do trânsito, né? De sinistros, de alterações. É um campo muito amplo de debates, né? E é um campo muito amplo também de polêmicas, né? Que sempre são necessários os esclarecimentos das pessoas que fazem parte desse sistema, né? Sejam vocês, como na ponta, sejam os representantes dos órgãos e municípios, estados e União, sejam nós, do meu lado, operadores do direito, né? Então, é uma coisa que a gente tem sempre que estar conversando e sempre aprendendo diariamente, né? Que vamos usar esse canal de comunicação da melhor forma possível, que é trazendo as verdades, né? Verdade. Então, E abrindo diálogo com a população também, que tem alguma dúvida para perguntar e a gente esclarecer, e alguns pontos que sempre aparece uma vez ou outra uma informação distorcida, uma informação que a gente fica impressionado quando é como pegam eu fui vítima de uma situação que foi absurda de uma emissora aqui. Aí tem que ficar indo para a justiça, tem que estar respondendo processo administrativo, e é muito, muito delicado isso. As pessoas precisam, antes de divulgar as coisas, procurar saber o que é que aconteceu de fato, né? A gente passou agora por uma crítica terrível de um policial militar que criticou fortemente o trabalho dos agentes de trânsito de Natal, sem sequer saber qual foi o motivo pelo qual não chegou os cones. Ele reclamou porque os agentes de trânsito chegaram 2 motociclistas, não chegou uma viatura com cone. Deixa que o menino estava no capotamento. Que tinha demorado, Ele criticou porque demorou. Que demorou e que foi sem cone. Mas a central da STTU está lá com o registro da ligação, e quanto tempo demorou? Os meninos chegaram em 20 minutos no local. A STTU, que demora, em média, 40 minutos para atender um sinistro, receber essa crítica absurda por uma situação pontual, revoltante, principalmente por se tratar de um policial militar, de um operador de segurança criticando o trabalho dos agentes de trânsito. Inclusive, ele diz que porque quando é na hora de multar, eles servem. Eu espero que seja cobrado providências em relação a isso, porque esse desrespeito não pode se repetir. Ele pode até pensar, mas ele falar... Ele pode pensar o meio que de quiser, comunicação. porque ele não pode estar desqualificando o trabalho da categoria da gente em uma situação pontual, porque a estatística prova que nós somos a categoria que atendemos sinistro mais rapidamente. Então, nós estamos na ponta ainda. Eu acredito assim, lá em Parnamirim,
quando os acidentes de trânsito não eram registrados por nós. Então, assim, levava-se um tempo muito longo para o atendimento, porque a polícia militar que fazia, não reclamando da polícia, mas porque abrangia um território de atendimento muito longo. E, às vezes, o pessoal da polícia, a equipe local, estava numa localidade totalmente diferente e realmente levava um tempo de deslocamento, um tempo muito grande. E como nós começamos a realizar os boletins de ocorrência e atender também os convítimes, e assim, quando a gente começou a abraçar essas ocorrências, o atendimento passou a ser muito rápido. Então, também me deixou um pouco perplexo quando foi abordado dessa forma, porque hoje o atendimento da STTU é muito rápido, o nosso atendimento lá em Parnamirim é muito rápido. O outro fato também que chamou a atenção, que a categoria da gente ficou perplexa, foi com o fato de um colega nosso que foi pego na lei seca e o policial que estava na ocorrência abriu o carro dele, gravou o capacete dele, gravou a ordem de combustível da secretaria, fez questão de divulgar na mídia que era um agente de trânsito. E quando a gente submete um policial militar a um teste de etilômetro que dá positivo e a gente tem que levar, ninguém da nossa categoria respeito, faz uma coisa dessa. Ninguém da nossa categoria faz algo desse jeito. Que foi o que aconteceu em Natal. Os agentes de trânsito não fazem isso com categoria nenhuma. Chama-se respeito, reciprocidade, né, Ida? O que eu não quero caminho, eu não vou fazer com colega. Se você estimular que a população desacredite dos operadores de segurança, quem que vai controlar? Como é que vai ter controle? Verdade. Eu acho que aqui a gente conseguiu, como eu vou repetir, a gente não vai desmistificar tudo. Não. Eu acho que vamos para as considerações finais. Né? Quero agradecer a presença do doutor André, que está com a gente aí se deslocando de João Pessoa para cá, porque o doutor André... Dia chuvoso. Teremos outras atividades. O doutor André é a pessoa que mais entende da situação dos agentes de trânsito no Brasil. Né? A gente está sempre aprendendo. Tem um conhecimento específico, né? Um conhecimento de uma categoria que é uma categoria nova. Não são todos os advogados que conseguem compreender a complexidade da nossa categoria, isso é um fato. É um presente para a gente, doutor André. Obrigado, acompanhando Vitor. a gente aqui na parte jurídica da fundação do nosso sindicato. Eu me sinto muito honrado mesmo em poder sempre estar auxiliando e trazendo um pouco de informação e contribuindo do que for preciso. Quero agradecer aqui também aos colegas que tiveram presente, né, no nosso podcast. Lembrando que foi um podcast assim, supetão, né? Que a gente criou e a gente vai usar esses conteúdos, né, para que a gente possa fazer alguns recortes, peça permissão do doutor André para que a gente possa... Já está autorizado, autorizadíssimo. E a gente possa aí fazer esse recorte. Só assim, nos momentos, né? Aqui não tem momento ruim. Então, só os melhores momentos, né? Os melhores. Os bons existiram, mas os melhores. Não, pois e quem teve assim, nesse supetão que a gente divulgou agora de última hora, foi agora mesmo. Agradecer a quem esteve presente, né? Os agentes de trânsito e os fiscais de transporte, inclusive também os demais companheiros de outros estados que estão aqui. Isso é o que mostra a união e a presença da AGT Brasil, né? Que hoje nós estamos em quase todos os estados. Eu até confundo vocês. A AGT Brasil está em todos os estados, quase em todos, mas eu acho que praticamente em todos, pelo menos um membro. Um associado tem, e essa força, né, essa forma de trazer todos os profissionais, né, a categoria para lutar. Com ele, dessa semana que vem está voltando, né, para Brasília, e a 12 de outubro. Vez, né?
E luta demais o presidente. É porque uma inspiração. Fica distante Ele da é família. uma- Às vezes passa 15 dias, né? Eu fico até brincando com ele, que se fosse eu, a minha mulher já tinha pedido o divórcio, né? Já tinha mandado eu embora. Acontece com algumas pessoas, dizem ou eu ou você, o movimento. O movimento, e ele tá aí. E conhecer Coelho e conhecer Fábio, que é o presidente do sindicato na Paraíba, é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa que tem o interesse de... Vou ter essa oportunidade aí, Você vai ter... É algo assim... Não, na verdade, não só os dois, mas assim, aí eu falo de Henriques, de Ucles, de Zé Luiz, de tantos outros aqui, o pessoal do Ceará que... É uma inspiração e fica um aprendizado para mim. Os meus colegas de trabalho até brincam: Rita, porque você mudou muito quando você iniciou, assim que você entrou aqui para coordenava greve, não sei o que, você tinha um temperamento diferente. Quando alguém criticava você, tem que melhorar, né? Você não tinha paciência. Eu disse, melhorar. Foi a GT Brasil. Conhecer Coelho e conhecer Fábio foi uma revolução na minha vida, porque a GT Brasil só se preocupa em resolver o problema. A gente não tem tempo de estar prestando atenção em críticas, nem em comentários que abalem a atuação da associação. Então, a gente só se preocupa com o que, de fato, é preciso fazer. E a gente nessa jornada nova que a gente está encabeçando, acredito que a gente vai receber muitas críticas e vai que vão abalar. Só recebe crítica quem trabalha, né? Tem um negocinho assim que tem só recebe. E que vão abalar o nosso psicológico também, mas que a gente siga firme e forte. Eu tô trabalhando dentro da legalidade. Quem estiver achando que eu não estou preparada para estar com meu nome exposto, com meu CPF exposto, falando não percam o seu sono, que eu não estou perdendo o meu. Então, acho que a gente vai se encaminhando. Algumas considerações finais, doutor? Não, as considerações é sempre agradecer a oportunidade, o convite. É sempre uma satisfação estar aqui no Rio Grande do Norte, pertinho da minha casa. Eu sempre gostei muito daqui desse estado que me acolheu. Estar com vocês, uma conversa que praticamente está na minha vida diariamente. Diariamente eu vejo, diariamente eu penso, diariamente eu estudo um pouco mais sobre vocês, sobre a categoria, sobre as leis de trânsito, né, todo o ordenamento jurídico. E deixar aqui meu compromisso de sempre estar voltando e contribuindo dentro do meu possível para a gente melhorar essa situação, tentar resolver essa polêmica toda que cerca aqui os agentes da STTU. E também já ouvi e já me trouxeram demandas dos outros municípios também que a gente possa estar auxiliando, né? Mandar um abraço para todos o pessoal do grupo, né, que está pró-fundação, né, porque nós já estamos integrados como um grupo, né, já bem coeso. E é isso. E deixar aqui meu agradecimento e a honra de poder estar nesse espaço hoje. Então vamos lá, né? É um presente para a gente, né, André? Agradecer a todos que estiveram conosco e que vão nos acompanhar. Rita, para encerrar. Vamos manter o canal aberto, né, para a população. Quem tiver interesse, quem gosta de trânsito, quem tem alguma coisa para compreender melhor e que procurem saber o que de fato acontece, que é muito importante. A verdade, né? No dia 1º de abril, no dia da mentira. De fato acontece. Nós trouxemos verdade. Trouxemos verdade. No dia da mentira nós trouxemos verdade. É isso. Então estamos à disposição. Até mais, gente. Gente. Obrigado. Bom dia para todos. Boa tarde já, né? Boa tarde, bom almoço a todos. Vai ter mais conversa interessante por aí, por vir. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.